E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre alguns papers, alguns artigos que mostram, que vão contar a história da inteligência artificial, né? No sentido de que, não de contar a historinha, foi assim que tudo foi feito, de uma forma rápida, né? Mas estou falando de artigos que foram importantes para a história da inteligência artificial. Então é isso. E essa parte é importante porque eles vão tentar teorizar, né? Uma teoria por enquanto ali, agora já foi feito, né? Mas naquela época era apenas uma teoria, de como você conseguiria fazer aquele sistema neural que é do nosso cérebro ser computável, né? Você conseguir reproduzir isso em um computador. Como que você consegue achar um método efetivo de conseguir computar esse tipo de coisa? Então é meio difícil, porque tipo, como que você começa? Como que você, sabe, qual o começo? Como que você já fala, não, para eu criar uma rede neural tem que fazer isso. Então no computador, né, no programa, em programação. Então aí vai falar que os problemas são calcular o, o comportamento de cada rede, né, e achar uma rede que possa se comportar de um jeito específico. Tal rede existe. Então, no sentido da inteligência artificial, por exemplo, você quer fazer uma rede, normalmente um programa ele é focado em uma coisa. Então, ele é focado aqui em Natural Language Processing. Então, ele é focado em você conseguir falar e o programa entender. Ele pega as ondas que as suas cordas vocais produzem. Eu falo oi, Alexa. Não, primeiro tem que falar Alexa, né? Alexa, que horas são? Então as ondas sonoras vão até o aparelho, ela converte aquilo e procura no banco de dados o que eu quero, né? E ela vai ver que eu perguntei que horas são, e aí ela vai pegar a hora na internet e tal, enfim. Mas aquilo ali é uma função específica disso, né? Então você conseguiu fazer uma coisa, beleza. E o resto? Como que você faz? Então é uma coisa que cada programa de inteligência artificial ele vai focar em um determinado problema e resolver. Então é basicamente isso. Nessa parte ele só está teorizando, né? Quais seriam os métodos para fazer isso. E aí ele vai mostrar, depois de falar isso, esse diagrama. Esse diagrama é muito importante para redes neurais, porque ele vai dar uma base para o jeito que, em teoria, né, os neurônios funcionam. Eu não sei se ainda isso daqui é visto com bons olhos, tá, gente? Tipo, esse paper é meio antigo. Ele tem uns 70 anos de idade aí. Porque, se não me engano, isso daí é uma republicação. Porque, se não me engano, esse paper é de 1950 e pouco. É só uma republicação, provavelmente. Mas enfim, tá mostrando aí como os neurônios funcionam, né? Então, uma coisa importante dos neurônios, que eu vi recentemente que não está nesse artigo, é que tem algumas coisas que parecem um pouco com o próprio computador mesmo. Porque, por exemplo, tem as gates, que são as portas do computador, no nível de processamento, né, de processador. Então tem a NOT gate, AND gate, que basicamente, nesse caso, por exemplo, esse A aí, nesse caso um neurônio, ele vai lá e tem aquela excitação no sentido de enviar energia, né, elétrica, o impulso elétrico para ativar aquele neurônio, no sentido de levar informação. Esse no A, né? No B, você vai ter informação sendo gerada para os dois neurônios ou um dos dois, por exemplo. Agora, na letra E, você vai ter já um negócio mais complexo. Dois neurônios ali, com dois ali no meio, enfim. Aí são várias conexões que podem ser, assim, consideradas uma base aí para a rede. Embora isso daqui talvez seja meio antigo. Mas enfim, isso daí é importante porque foi, parece ser muito. Parece que o Perceptron, que é a rede neural primária, aí, uma das primeiras, provavelmente a primeira, que foi realmente um equipamento construído para fazer isso,
a gente vai ver depois, foi muito baseado nisso. Opa! E aí ele vai falar a parte matemática, né? Então, basicamente ele vai falar de um número de circuitos M. Então, imagina várias bolinhas que são vários circuitos neurais com vários neurônios. Quer dizer, com vários neurônios conectados a ele, circuitos. E nesse circuito vão ter neurônios. Então, um circuito é um agrupamento, né? E nesses circuitos vão ter neurônios. Então, cada neurônio ele vai meio que mandar informação para o próximo, né? E assim fazer a informação ser passada na rede, né? E eu posso ver o que está escrito aqui dessa forma, né? Aqui estou fazendo de uma forma menos organizada, de você ter os circuitos, né? Conectados a neurônios. Nesse sentido, o certo seria ver os circuitos como os neurônios dentro deles, né? No sentido que, por exemplo, eu queria com essas bolinhas vermelhas mostrar circuitos, né? Então, tentando dar uma representação visual. Então, mas talvez essa imagem não seja tão boa quanto parece. Mas basicamente os circuitos são o que vão ter a rede de neurônios. E esse neurônio seriam essas bolinhas roxinhas. E cada circuito que vai ter milhares de neurônios, né, milhões de neurônios, eles vão se interconectar entre si. Então imagina que não é uma coisa só, é uma coisa de vários agrupamentos que vão formar uma coisa só. Até porque se a gente pensar, nosso cérebro, várias partes, elas reagem a um tipo de estímulo. Quando você sente um cheiro de alguma coisa, de uma comida boa que você gosta, quando você fala, quando você assiste TV. Se você consegue ver imagens do seu cérebro, né, reagindo a esse tipo de coisa, você vai ver que várias áreas reagem de formas diferentes. Acho que até a gente já viu em outro vídeo. Então é basicamente isso. Então imagina que seu cérebro tem milhares dessas bolinhas vermelhas, que tem essas bolinhas vermelhas tem em si, né, dentro delas, conectadas a elas, várias bolinhas roxas. E essas bolinhas roxas se conectam. Então você tem meio que uma rede de circuitos interconectados, né? E assim dá pra fazer de uma forma mais organizada, né? Uma forma que realmente aqui a inteligência artificial usa. Então o Perceptron ele só tinha uma camada. Então imagina que só tenha esse amarelo, um verde só. Então você corta esses dois aqui. E só um desse verde aqui, ó. Uma reta vertical desse verde. Então nesse caso tem 3 camadas. Mas no original só tinha uma. Enfim, você tem a entrada, que vão ser onde os dados vão ser colocados no programa. Então, por exemplo, você quer fazer um programa para reconhecer gatos, por exemplo. Então, em cada bolinha dessa daí, você vai pôr, por exemplo, em uma bolinha você vai pôr o nariz do gato, na outra você vai pôr as orelhas. Aqui é parâmetros, tá? Parâmetros que ajudem a rede a identificar isso, né? Com fotos de gatos, né, no caso. Você vai pôr a boca na outra, enfim. Você vai dividir em cada bolinha os parâmetros que fazem a imagem de um gato completa, né? Orelha, boca, enfim. E isso vai ser computadorizado de forma binária, né? De forma. Depois eu vou mostrar de uma forma simples, mas imagina um papel quadriculado em que você põe a imagem do gato e o computador ele vai chegar o quê? Ele vai chegar isso em zeros e uns, né? Ele vai chegar isso. Esse aqui é vermelho. Então, computacionalmente, são vários números binários que vai fazer o vermelho, mas o computador consegue entender isso. Ali é azul, enfim, ele vai conseguir entender a partir das cores, da textura da imagem, que aquilo lá é um gato, no fim. Então, eles leem nas bolinhas amarelas. Aí nessa roxa vai ser os weights, né? Esse weight é uma coisa importante que é basicamente o que vai ser como se fossem os neurônios, né? Como se fossem os neurônios no cérebro. Então toda vez que, por exemplo, errar essa rede, ele não conseguiu enxergar que aquilo lá é o gato. Então essa rede ela vai, imagina que ela está indo para frente
ela volta, né? Faz de novo, corrige os erros e faz isso tipo num loop infinito até ela ficar totalmente treinada, para depois nesse vermelhinho mostrar o output, né, a saída, que vai ser o programa conseguir reconhecer isso daqui é um gato, isso daqui é um cachorro. Então é basicamente isso. Então a parte amarela são os dados que você vai pôr no programa, por exemplo, imagem de gatos. Na parte verde você vai ter os neurônios que vão se estar interconectados, né? E eles vão ser importantes para a rede ser treinada, né? E o vermelho vai ser a saída, o que realmente vai sair o resultado final, né? Enfim, espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa pode perguntar nos comentários mais sobre esse assunto. A gente vai ver de uma forma mais prática depois. Quando você vê de uma forma prática, aí, nossa, fez sentido. Então talvez vendo agora a primeira vez, talvez você não entendeu o que eu falei, mas eu acho que a gente vai ver muitas vezes isso daí nos vídeos. Então a gente vai fazer isso agora usando outro artigo, agora relacionado a Deep Learning, né? Relacionado a Deep Learning. E esse artigo não é antigo, tá? Ele é novo, é 2017. Mas ele vai ser bom porque ele vai mostrar um pouco de como o Perceptron ele meio que funcionava numa parte simples. Embora esse daqui seja outro tipo de modelo. Então, era isso. Até o próximo vídeo.